Agora vamos falar de medicina. O estudo que popularizou a cloroquina como tratamento para a Covid-19 foi despublicado em uma revista científica. Após 4 anos de polêmica, o artigo do infectologista francês Didier Raoult foi retirado por motivos éticos e científicos. Durante toda a pandemia da Covid-19, teve quem defendeu o uso da hidroxicloroquina como forma de tratamento da doença. Na época, os governos dos Estados Unidos e do Brasil promoveram a medicação como forma de salvar vidas. Mas a maioria dos cientistas e pesquisadores logo descartou o remédio, indicado para o tratamento de pacientes com malária. 4 anos depois de ter sido publicado, o estudo que indicava a hidroxicloroquina no tratamento da Covid foi retratado, o que significa que os resultados e conclusões não são confiáveis. Um dos autores do artigo, o infectologista Didier Raoult, então diretor do Hospital Universitário de Marselha, na França, sugeriu a combinação da hidroxicloroquina com o antibiótico azitromicina como tratamento eficaz contra a doença. O estudo foi imediatamente publicado na Revista Internacional de Agentes Antimicrobianos. Um dos coautores da pesquisa era editor-chefe da publicação. É a 28ª retratação de um trabalho de Didier Raoult. Investigações apontaram que ele e o hospital violaram protocolos de aprovação ética e científica em vários estudos. Então, teve vários aspectos, mas os principais aspectos éticos foram esses: retirar pessoas do grupo que estavam no tratamento e começaram a piorar, seja por causa da cloroquina, por conta da Covid, e essa coisa da comunicação ser feita antes no YouTube do que na revisão pelos pares. Raoult está aposentado e recentemente teve o registro de medicina cassado. Segundo a revista Nature, ele se recusou a falar sobre a despublicação. De acordo com especialistas ouvidos pela revista Nature, a defesa do uso da hidroxicloroquina colocou em risco a vida de quem não seguiu os protocolos de proteção durante a crise sanitária, confiando que já existia um tratamento disponível para a doença. Também teria contribuído para atrasar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas no momento mais crítico da pandemia. É muito difícil ter essa diferenciação de quem não é do meio acadêmico, se foi um estudo bem feito ou não. Quando vem uma pessoa e fala de um hospital renomado, um pesquisador que já tem várias publicações, e ainda pior, presidentes das nações se apoiam às decisões nesses estudos, o impacto que a gente tem disso é incalculável. Vai ser um trabalho que não vai acabar, não vai ser só a cloroquina. Então a gente precisa também da comunidade científica de ir atrás, de rebater essas afirmações miraculosas que aparecem por aí, porque a explicação não vem de milagres, a explicação vem da ciência. Doutora Rosana, como médica, qual a sua avaliação sobre o real impacto da cloroquina, né? Essa falsa esperança de que a cloroquina poderia salvar vidas atrasou muito o estudo de vacinas e medicamentos contra a Covid? Olha, Karen, vamos só relembrar que a gente está falando de 2020, no momento estávamos todos desesperados com algo novo acontecendo, e quando você vê uma publicação numa revista que tem seu peso, falando de um N pequeno de pacientes, tudo bem, já começam os problemas aí, era uma quantidade pequena, que foi primeiro para o YouTube, depois foi para ser revisado, como foi falado na matéria. Mas naquele momento, qualquer coisa que saísse mostrando que tinha uma luz no fim do túnel, você concorda que todo mundo foi atrás. Com isso, o que aconteceu? Eu vivenciei muita gente que se recusou a tomar vacina porque tomava cloroquina, porque tomava ivermectina, porque tomava alguma medicação, entre aspas, milagrosa, sem a evidência científica baseada na metodologia científica e na ética, porque depois a gente foi ver que tinham pacientes que só assinaram o termo, etc., depois que já estavam dentro do estudo e, em teoria, randomizados, no sentido de que, se você estava no grupo e não estava indo bem, eles mudavam você para outro grupo, para poder ter evidência científica e dar diferença estatística. Então, quer dizer, é uma tremenda, uma fraude científica. Eu só lamento, apesar da retratação da revista,
4 anos e meio depois. Demorou demais. Então, demorou para novas, em termos de vacina, novos tratamentos, porque isso seria, em teoria, algo para se usar em tratamento. E tem o último detalhe, Karen. A publicação é o uso da cloroquina com um antibiótico, azitromicina. O que aconteceu? A resistência à azitromicina, porque foi usada em larga escala, nós estamos pagando até hoje. As bactérias hoje não são mais sensíveis a esse antibiótico de tudo que foi usado na época. Agora, doutora Rosana, quais lições você acha que os médicos, enfim, todas essas instituições aprenderam, caso haja futuras pandemias? Este caso foi o segundo caso de uma publicação que foi mais citada na literatura toda. O primeiro caso, eu diria até que é um pouco mais dramático, foi lá em 98, que também um médico, na época, fez um estudo completamente fraudulento, com interesses econômicos, com advogado, para processar a indústria farmacêutica, dizendo que a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, causava autismo nas crianças. O estrago que isso fez, e eu diria para você que faz até hoje, se você perguntar para alguém que não é tão ligado nisso e falar, mas será que realmente a vacina pode causar? Nunca foi provado isso. Então, eu te diria que a lição que a gente tem que aprender é o que foi falado na matéria. Quem tem que responder é a evidência científica e não essas mágicas científicas.